Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para mais uma aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Então, vamos continuar o nosso assunto de biotecnologia. E hoje estamos com a presença do nosso intérprete de Libras, Plínio, que vai conosco nessa linda viagem fazer essa inclusão para que todos possam atingir a nossa aula, tá certo? E aprender bem. Anotem aí tudinho. Lembrem-se que nossas aulas também passam na TV, estão disponíveis no nosso canal YouTube, Educa Recife, e anotem aí, façam um resumo do que nós estamos vendo. É muito importante a participação de vocês. E também nós temos o aplicativo para que ocorra a nossa interação, para chegarmos mais perto de vocês. Então, nós temos aí quem tem celular iOS, quem tem celular Android, está aí o QR Code na nossa telinha, baixem aí o aplicativo para que possamos interagir sempre mais. E essas aulas foram preparadas com muito carinho, pensando em cada um de vocês que estão aí nos assistindo. E aí eu trago a professora Isabel, que vai interagir comigo nessa aula. E aí, professora? Olá, pessoal. Bem-vindos, não é? Eu estou aqui ligadinha no chat, vou prestar bastante atenção no que vocês escrevem, não é? Não esqueçam de colocar a escola, é muito importante a gente informar a escola de vocês e fiquem atentos, que a professora Cláudia trouxe hoje muita interação para vocês colocarem aqui, né, escreverem as respostas e eu poder passar para ela e ela dizer para todo mundo o que vocês responderam. Vamos lá, Cláudia? Bem, pessoal, comecem a interagir conosco, que vamos ter perguntas aí para acontecer a nossa interação. Coloquem a escola. Então, eu trago para vocês Outubro Rosa, nosso momento de campanha, não é, da prevenção do câncer de mama. Então, também eu digo a vocês que mulher consciente na luta contra o câncer de mama. Na aula anterior, eu trouxe 3 dicas, né, de como palpar as mamas para identificar. E hoje eu trago para vocês também mais 3 dicas que podem evitar também prevenir o câncer de mama. Então, a mulher não deve aumentar muito de peso para não chegar à obesidade, que também é um dos casos que pode acontecer o câncer de mama. Alimentar-se saudável, né? Comer alimentos saudáveis que vão nos trazer energia e não vão nos causar aumento de peso. E também praticar exercícios físicos. Nas aulas de educação física, vocês veem aí os professores mandando aí bicicleta, corrida, caminhada. Então, qualquer exercício físico também é muito importante. Então, se liguem aí para participar, para anotar essas dicas aí que eu estou dando, tá certo? É muito importante essa prevenção. E aqui eu trago para vocês o que foi que vimos na nossa aula anterior. Nós vimos os tipos de clonagem, nós vimos as células-tronco e vimos também os tipos de células-tronco. E hoje nós vamos continuar a biotecnologia, começando com a terapia gênica. O que é a terapia gênica? Então, é um procedimento que introduz genes funcionais no interior das células com o objetivo de tratar doenças. Então, a terapia gênica, ela foi muito importante para o crescimento do tratamento de uma série de doenças. Então, é utilizado genes, esses genes vão funcionar no interior das células para que possa, com o grande objetivo de tratar uma série de doenças. E aqui o avanço da genética contribuiu muito com o surgimento da terapia gênica e possibilitou aos cientistas modificar o conjunto de genes de um indivíduo. Então, a genética, o crescimento da genética, então, auxiliou os cientistas a trabalharem mais junto com a terapia gênica para que pudesse descobrir mais medicamentos que pudessem curar uma série de doenças, né? E modificar os genes de um indivíduo. Bem interessante. A terapia gênica, ela também utiliza técnicas de DNA recombinante para substituir ou manipular genes com problemas. Então, a terapia gênica, ela consegue, não é, mexer no DNA e esse DNA sadio, ela vai substituir por aquele DNA que está trazendo a doença, o problema, e tentar melhorar ou minimizar o problema que está acontecendo ali
naquele indivíduo. Então, se nós analisarmos hoje, os cientistas, eles descobriram, mas eles não estão parados. Eles estão a cada dia pesquisando e descobrindo novos tratamentos, novos medicamentos, novas substâncias, novas vacinas. Isso facilita muito a vida das pessoas que adoecem, dos médicos que podem tratar o paciente. Então, é muito importante esse crescimento da biotecnologia na vida da gente, na nossa vida diária. E aqui a terapia gênica, ela inicialmente, ela era voltada apenas para doenças genéticas causadas por um gene defeituoso. Então, antigamente, as pessoas que nasciam com algum problema, como a fibrose cística, a hemofilia, as distrofias musculares. Então, antigamente, a terapia gênica só era voltada para tratar a doença. A fibrose cística é uma doença hereditária que atinge os pulmões e também o sistema digestório. A hemofilia é uma doença hereditária também, uma doença do sangue que faz com que o sangue não coagule. Então, as pessoas que se cortam têm uma hemorragia enorme. Então, também era utilizada também a terapia gênica. E também as distrofias musculares. É uma atrofia justamente na massa muscular, uma fraqueza. Então, a terapia gênica, inicialmente, quando começou, nos anos 90, mais ou menos, ela tinha esse objetivo, de tratar as doenças, fazer uma terapia justamente nas doenças já existentes. Esse era o grande objetivo da terapia gênica. Mas aí, podemos dizer que a terapia gênica é a troca de genes defeituosos por genes sadios. Hoje, a terapia gênica ela encontra-se em total desenvolvimento. A cada dia surgem novos estudos e descobertas, representando uma oportunidade de cura ou tratamento para diversas doenças. Então, como vocês estão vendo aí, a terapia justamente é a troca de genes defeituosos por genes sadios, para que ocorra a cura de uma certa doença. E também ela está se desenvolvendo a cada dia, não é? A cada dia ela está crescendo e atingindo novos fatores e novos itens. E como eu disse a vocês, a pesquisa não para no mundo inteiro. O mundo inteiro é pesquisando diariamente novas substâncias, novos produtos para a cura de diversas doenças. Então, a biotecnologia aí ajudou muito. Então, eu trago agora para vocês uma perguntinha sobre a terapia gênica. Fiquem ligados aí que vamos interagir. Vejam aí na tela o que trago para vocês. Eu estou dizendo aqui, o avanço da genética contribuiu com o surgimento da terapia gênica sobre a terapia gênica, podemos dizer que introduz genes funcionais no interior das células com o objetivo de tratar doenças, teve grande importância para a agricultura, é a troca de genes sadios por genes defeituosos, ou a terapia gênica hoje não teve mais avanço? O que é que vocês acham? Então, pensem aí direitinho, passo aí para a professora Isabel que ela vai dizer como vocês vão responder essa questão, tá certo? Diga aí, professora. Legal, pessoal. Como eu estou dizendo aqui no chat, vamos deixar o chat para esse momento, para responder as questões, para colocar as dúvidas também. Vamos deixar para usar os emojis no final, na hora da despedida. Vamos fazer isso? Então, agora não é hora de emoji, agora é hora de responder essa atividade aí que a professora está colocando. E aí vocês vão usar aqui o chat para dizer que letra. Leiam mais uma vez, vejam aí na telinha, né, as opções, e diante da escolha de vocês, venham aqui no chat e coloquem a letra. Eu já tenho a resposta aqui, Cláudia, de Carlos e de Luan, mas tem muita gente aí, né, que ainda vão colocar. Então, vamos aguardar, né, professora? É verdade. É verdade, professora Isabel. Muito obrigada por essa interação. Muito obrigada, pessoal aí que estão nos assistindo, pela participação de vocês, como é importante. Carlos, Luan e outros que estão aí nos assistindo.
Eu estou muito feliz que vocês estão assistindo e interagindo. Então, respondam aí a importância da terapia gênica, não é? O avanço com a tecnologia, o que nos trouxe, se foi bom, se foi ruim. E aí está a nossa questão, é só dizer qual a letrinha que está certa, em que realmente a terapia gênica atuou, tá certo? E vamos seguindo, depois eu chamo a professora Isabel para que a gente possa continuar. Então, aqui nós temos também alguma coisa sobre a terapia gênica. Em 2013, os cientistas americanos eles conseguiram modificar geneticamente os linfócitos T e os tornaram resistentes à entrada do vírus HIV. Mas ainda faltam estudos com humanos. Então, observem aí. Os leucócitos T são os leucócitos que nos aumentam a nossa imunidade, que aumenta a defesa do nosso corpo. E vimos em aula anterior, se vocês assistiram, mas está disponível no YouTube, então nós trabalhamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Os linfócitos T, eles aumentam a nossa imunidade, que quando nos contaminamos com o vírus HIV, ele atinge realmente a nossa imunidade, fazendo com que nós ficamos predispostos a outras doenças, a outros vírus, e às vezes morremos até de uma gripe forte. Mas eles estão em pesquisa também essa pesquisa é para que ocorra realmente a cura da AIDS. Quem for contaminado do vírus, ele realmente se livre e combata. Então, observem aí que os cientistas, desde 2013, eles estão pesquisando. Faltam ainda pesquisar em humanos, mas quem sabe já estão com essa pesquisa aí para termos futuramente a cura, não é, da AIDS, tá certo? Então, bem interessante esse questionamento aqui. E aqui os principais exemplos de organismos geneticamente modificados, eles são utilizados na medicina, no caso da insulina, em células-tronco, hormônio de crescimento, hormônios para tratamento de infertilidade, novos tratamentos para o câncer, terapia genética, vacinas, etc. Também podemos citar os antibióticos, né? Então, aí vocês viram esses exemplos de organismos geneticamente modificados, eles foram muito importantes também na medicina. Então, com a insulina, não é, que é o tratamento de quem é diabético e tem que tomar, uso de células-troncos, que vimos na aula anterior, hormônios do crescimento, então muitas crianças têm problemas no crescimento, então alguns endocrinologistas, eles recomendam que tomem realmente o hormônio do crescimento, isso depois de uma série de exames e uma série de análises, se realmente é necessário tomar. Os hormônios para tratamento de infertilidade, as pessoas que querem engravidar, mas não ovulam corretamente, então usa-se esse hormônio para a fertilidade. Então, todos esses tratamentos de câncer, não é? Terapia gênica, de vacinas, de antibióticos e outros remédios que vão sendo criados a cada dia. Então, foi de grande importância com o uso dos alimentos, dos organismos geneticamente modificados. E isso aí a cada dia vai crescendo. Também teve importância na agricultura, esses organismos geneticamente modificados. Na agricultura, os alimentos melhorados geneticamente, nas colheitas, proporcionou colheitas mais resistentes e produtivas, animais e plantas modificados para produzirem substâncias utilizáveis em remédios. Então, aqui, como estamos vendo, na agricultura também teve grande importância, porque essas colheitas foram mais resistentes a pragas, como vimos anteriormente, né? Foram mais produtivas. Também animais e plantas modificadas também produzem também substâncias para remédios, porque a Embrapa hoje faz uma pesquisa na soja também, para que possa conseguir alguns novos remédios também para atuar na cura do câncer. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, ela também tem vários cientistas lá no laboratório atuando em várias pesquisas. Então, eles pesquisam tanto em animais como em plantas também. Então, plantas que vão servir de remédios, tá certo? E aqui nós temos também a pesquisa em animais. Ratos transgênicos são utilizados também em estudos. E também peixes
com crescimento 4 vezes também acima do normal, no caso da tilápia e do dourado. Então, essa pesquisa também é feita também em plantas, animais, em medicamentos. Então, você viu, esses organismos geneticamente modificados atingiu uma série de itens, não é? Tanto na medicina, na agricultura, nos animais, para facilitar o nosso dia a dia. E no ambiente também age também em relação às bactérias. Bactérias que combatem a poluição causada por petróleo e por metais. Então, eles conseguiram também produzir bactérias que vão combater realmente esse tipo de poluição causada pelo petróleo, que é uma poluição grande, e também por metais, protegendo assim o meio ambiente. Então, a tecnologia ajudou muito, não é? Esse crescimento, esse desenvolvimento da engenharia genética, a biotecnologia foi a cada dia crescendo, facilitando a vida dos cientistas em novas descobertas. E aqui, eu volto aqui para a professora Isabel, que é o momento da nossa resposta. Então, eu quero ver realmente se vocês estão prestando atenção e se entenderam realmente em que a terapia gênica realmente atua. E aí, professora? Estão sim, Cláudia, eles estão ligadinhos. Mas, assim, eu gostaria de dizer quem é que está aí interagindo mais, né? Que é Carlos, Luan, hoje chegou o Geraldo, né? Seja bem-vindo, Geraldo, né? A aula de ciência. Então, aí, Cláudia, quem está ganhando aqui nas respostas é a letra A. Mas também apareceu aí respostas de alguns alunos colocando letra C. Né? E aqui eu acredito que eu coloquei, né? Que eles se acalmassem, porque no momento certo iríamos apresentar a resposta e eles irão confirmar. Né? E agora vem o grande momento. Aí estou colocando aqui as respostas para vocês. Então, a resposta é a letra A. A letra C, quem colocou, eu acho que foi a pegadinha do Enem que eu coloquei. Então, a letra C está dizendo que é a troca de genes sadios por genes defeituosos, mas é o contrário, né? É a troca de genes defeituosos por genes sadios. Então, quem respondeu a letra A, acertou. E quem respondeu a letra C é uma forma de pensar realmente e entender realmente em que a terapia gênica veio atuar. Então, ela veio realmente tirar os genes, né, defeituosos por genes sadios e colocou no lugar genes sadios para curar uma série de doenças. Mas agradeço muito a vocês essa interação. Sem vocês interagindo conosco, nossas aulas não ficam tão maravilhosas como essas aqui. E essas aulas nós preparamos especialmente para vocês, pessoal. Então é feita com muito carinho, com muita dedicação. Então, parabéns para vocês e obrigada pela participação. E aqui eu trago para vocês também os organismos geneticamente modificados. Eles são representados por OGM e também transgênicos considerados transgênicos. Então, aqui nós temos a produção de transgênicos, é uma realidade, e os principais alimentos modificados são milho, soja e trigo. São os alimentos que são mais modificados, que conhecemos, que são manipulados realmente e a cada dia vai crescendo o número desses alimentos transgênicos. Às vezes nós comemos alguns alimentos e dizemos não tem mais o sabor que tinha antigamente, porque é muito difícil chegar tanto à produção, tanto ao sabor, tanto a mais resistência em pragas e uma série de coisas, mas cada dia os cientistas estão trabalhando mais para o melhoramento. Então, eles querem chegar realmente a seres idênticos como era antigamente e que sejam tanto mais resistentes a pragas como mais resistentes ao clima, não é, a falta de água, que eles possam sobreviver em local que tenha menos água devido à escassez de água que estamos vivendo atualmente. Mas talvez chegaremos lá. Outro item, a soja, por exemplo, né? A soja, ela está presente também em grande parte dos alimentos industrializados e sob diversas formas, e é um dos principais alimentos transgênicos e nem sempre essa informação ela é repassada corretamente ao consumidor, ou seja, a nós que utilizamos esses alimentos. Nós vemos muito a soja no óleo, né? O óleo de soja é feito de soja, tem o leite de soja. Então, a soja também ela é muito utilizada na nossa alimentação. E isso também fabricados em laboratório, né?
E aqui eu trago para vocês, bem interessante, a legislação sobre os alimentos. Então, conforme a legislação em vigor aqui no Brasil, né, é obrigatório o rótulo de identificação em alimentos transgênicos, com o intuito de alertar os consumidores sobre o que ele está consumindo. E aqui eu trago para vocês um decreto 4.680/2003, é um decreto do governo federal, quando ele tornou obrigatório realmente o símbolo nos alimentos transgênicos, para que nós, consumidores, quando fôssemos comprar o alimento, nós soubéssemos se esse alimento realmente era totalmente natural ou se foi fabricado em laboratório. Então, ele tornou obrigatório o uso do símbolo transgênicos. Mas até aí, foi em 2003 também, não tinha esse símbolo. E aí, outro órgão foi que, de acordo com a portaria 2.658 de 2003, o Ministério da Justiça, com essa portaria, criou o símbolo e tornando obrigatório realmente que esse símbolo ele existisse em todos os alimentos que fossem de origem transgênica, que tivesse algum item que fosse utilizado transgênicos. Então eu trago para vocês aqui na mesa, para vocês poderem identificar, não é, os alimentos transgênicos. Então aqui nós temos um molho de tomate, um extrato de tomate. Vocês estão vendo aí o símbolozinho transgênico. Então, ele tem origem de algum alimento, algum objeto que foi colocado aqui, que é transgênico, fabricado em laboratório, mas que está aí para a nossa alimentação. Temos aqui o fubá. Está aqui também o outro símbolo. O salgadinho que comemos também, ele é transgênico. Então, esse símbolo aqui é mostrando a você que ele foi utilizado com organismos geneticamente modificados, feitos em laboratórios. Temos aqui também um biscoito. Também está aqui o símbolo de transgênico também, olha, tá vendo? Então, é importante que o consumidor, ele realmente, ele observe se o alimento que ele está comprando, se ele é de origem transgênica ou se é de origem totalmente natural. Então, vários alimentos que compramos nem sabemos que é transgênicos. Então, aí tornou-se obrigatório por lei, né, pelo decreto do governo federal, que teria que ter o símbolo. E aí o Ministério da Justiça, pela portaria, criou o símbolo, esse símbolo T amarelo, mostrando que o alimento é de origem transgênica. No Brasil e na União Europeia, são apresentados rótulos de produtos com até 1% de componentes transgênicos. Então, aqui eu trouxe a imagem da cremogema, a maisena, a arrozina, todos esses alimentos são derivados de alimentos transgênicos. E lembrando sempre que pessoas que têm alergia, não é, quando se alimentam com esses, quando usam esses alimentos, normalmente desenvolvem uma alergia maior. Não sei se vocês já observaram ou se tem algum irmão em casa que se alimenta de algum alimento e dá alergia. E às vezes vai para o alergologista, ele proíbe de comer alimento industrializado, porque uma grande maioria são alimentos transgênicos, né, fabricados em laboratório, então ele dá também uma certa alergia e também dá uma menor absorção de antibióticos também, o organismo fica menos fácil de absorver o antibiótico. E aqui vamos de chat agora também, tem uma perguntinha para vocês. Pela lei, pelo decreto que a gente viu do governo federal, é obrigatório o rótulo de identificação em alimentos transgênicos para alertar o consumidor sobre o que ele está consumindo. E aqui eu pergunto a vocês, você considera importante esta identificação? Vocês consideram importante que cada alimento que nós formos consumir, que formos comprar, ter esse símbolo? Ou vocês acham que não deveria ter esse símbolo? Então, existe uma controvérsia muito grande, muitas pessoas já levantaram uma PEC no Senado para votação que não deveria existir esse símbolo, que a gente podia se alimentar de qualquer coisa, mas outras pessoas acham de grande importância que nós, consumidores, saibamos o que estamos comprando, o que estamos consumindo. Então,
Coloca aí no chat, eu vou chamar aqui a professora Isabel para saber se vocês estão bem ligadinhos e se já estão respondendo aí essa questão, se vocês acham realmente importante a obrigatoriedade desse símbolozinho, o T, né? O T amarelinho, o triângulo amarelo com o T preto. Então, vamos lá, professora, o que é que a senhora nos diz aí? Sim, Cláudia. Achamos importante, né, pessoal, essa questão aí. Estamos perguntando. Alguns alunos, professora Cláudia, está com um probleminha aí de conexão. Eu estou dando aqui algumas dicas, dando alguns comandos para eles não perderem. Mas, mesmo assim, estou colocando os questionamentos que estamos fazendo aqui no chat, né? Então, pessoal, a pergunta está aí, né? Eu quero aí que vocês coloquem para eu poder falar para a professora Cláudia e falarmos para todos os alunos que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois, essa questão aí dos alimentos transgênicos. Por enquanto não tem resposta, Cláudia. Eu acho até porque tem alguns que estão com probleminha de conexão. Pronto, gente. Mas aí agradeço já a participação de vocês, pessoal, mesmo com problema de conexão. Então, aqui eu trago para vocês também sobre ainda a legislação. A legislação brasileira proíbe qualquer intervenção sobre o patrimônio genético sem fins terapêuticos. Então, a legislação brasileira só facilita se for do bem, não é, para o tratamento, se geneticamente, para tratamento terapêutico. Então, se não for, ele proíbe, não é? E os cientistas trazem uma frase para a gente aqui. Segundo os cientistas, tudo depende do uso que damos à tecnologia. E enquanto visarmos o bem-estar da humanidade, estaremos no caminho certo. Então, esse é o grande objetivo dos cientistas, né? Que possamos dar o devido cuidado à tecnologia, ao avanço das ciências, para o bem-estar da humanidade. Enquanto nós estivermos pensando no bem-estar da humanidade, nós cientistas, nós que pesquisamos, estaremos no caminho certo. Então, pessoal, aqui já estou me despedindo, agradecendo a vocês a participação no chat, agradecendo à professora por estar comigo, ao nosso intérprete de Libras. Continuem participando da nossa aula, que eu espero vocês nessa participação e fiquem bem atentos, tá certo? Quando forem comprar os alimentos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Maravilhoso estar com vocês, tá certo?